Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias aqui na sua TV Câmara e também nas nossas redes sociais, trazendo informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, conversando com conselheiros, com procuradores, auditores, as nossas reportagens também, abrindo as portas do tribunal para que você conheça o nosso trabalho. Hoje no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com o conselheiro Fabrício Mota, ouvidor do TCM, coordenador do GAEP, Gabinete da Articulação para a Efetividade da Política da Educação aqui em Goiás, tratando de educação de 0 a 3 anos de idade. Vamos mostrar também o plano estratégico lançado pelo tribunal, o que aconteceu no Pleno e também na segunda Câmara. Conselheiro, é um prazer estar recebendo aqui no nosso programa TCM Notícias, no espaço aberto pelos vereadores, pelo presidente Romário, por todos esses servidores aqui. Eu gostaria que o senhor pudesse manifestar agradecendo por esse espaço tão importante, porque agora nós estamos numa TV aberta. Ótimo, agradecemos a Câmara de Goiânia, é um prazer participar aqui. E o TCM tem muitas funções que são de auxílio à Câmara Municipal de Goiânia, né? Então essa proximidade para o exercício dessas funções, para que os vereadores possam exercitar bem a sua função de controle, acho que essa parceria é fundamental. E, como o senhor mesmo disse, nós temos acompanhado, feito um trabalho no interior do estado, não só aqui na capital, junto com os vereadores, com os prefeitos, com os encontros regionais. O que isso tem repercutido no município, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, conselheiro? Acho que isso repercute, sobretudo, com essa, digamos, colaboração para compreender a realidade, né? Então, quem está lá no município é o vereador que acompanha as demandas, que ouve o cidadão, que o escuta, que sabe o que está acontecendo na prefeitura. Então, aqui em Goiânia, né, nós estamos na Câmara Municipal de Goiânia, há essa proximidade do próprio tribunal, proximidade física, inclusive, né? Então, nós temos essa facilidade também por residirmos aqui, mas e com relação aos demais 245 municípios do estado? Então, é essencial saber se aquilo que está no papel, no processo, já nem é mais papel, nos dados, na informação que é enviada, se corresponde à realidade. Então essa aproximação, ela é muito importante. Um só vereador que seja consciente com relação ao seu trabalho, com relação ao seu dever de fiscalizar, ele faz a diferença para o Tribunal de Contas cumprir a sua missão e para a Câmara também. Por isso que o TCM tem investido nessa proximidade também no interior do estado. E que a gente tem falado, né? O vereador, ele está lá na ponta, ele está conversando com o cidadão no dia a dia, né? Ele está vendo as demandas da população, né? Demanda na saúde, na educação, no meio ambiente, e o tribunal tem feito essa aproximação com esse gestor, com o prefeito, com o vereador, para também trazer essa demanda da sociedade para o tribunal. Sim, e é importante lembrar que a função do vereador, a função talvez principal, né, o poder legislativo, é legislar, aprovar leis e outros atos normativos. Mas não é a única. Pela própria Constituição da República, é a função de fiscalizar o Executivo. Então, quer dizer, quem tem essa atribuição, quem julga as contas do prefeito, é a Câmara de Vereadores. O tribunal emite um parecer técnico. Então esse julgamento que é político, e a Constituição quis dessa forma, ele será cada dia mais completo justamente com uma aproximação técnica para se conhecer aquilo que a lei determina com relação às finanças públicas, mas também a aproximação com a sociedade, né? Nós estamos falando de atender bem a população, de resolver os problemas dos munícipes. Tanto que o Tribunal de Contas criou uma secretaria específica para políticas públicas, né? Que é a Secretaria de Controle Externo de Políticas Públicas, para entender realmente o trabalho sobre educação, sobre saúde. Mais de 100 municípios foram visitados este ano por auditores de controle externo, fazendo esse trabalho lá na ponta, para que tragam as informações para os conselheiros, para que eles possam julgar as contas dos prefeitos, né? Esse é um grande desafio, né? Nós saímos daquela lógica do controle que era né, mais contábil mesmo, de verificar balanço, de verificar orçamento, se bateu receita com despesa,
para verificar como as políticas públicas estão sendo realizadas, né? Então há necessidade de que os próprios municípios tenham essa maior capacidade institucional, invistam na qualificação dos seus agentes públicos para que possam ter mesmo políticas públicas. Comprar uma ambulância não é política pública de saúde. Construir só uma escola não é política pública de educação. É preciso ter objetivos, metas e estratégias para a gente realmente ter algum tipo de transformação. Conselheiro, nós vamos falar sobre o GAEP, né, que o senhor é o coordenador desse Gabinete de Efetividade sobre Política Pública da Educação, mas antes eu gostaria de mostrar para o nosso telespectador uma reportagem sobre o plano estratégico divulgado pelo Tribunal de 2025 até 2030, que o senhor inclusive participou deste momento, e para que o telespectador entenda realmente qual é o trabalho e a finalidade do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Veja a reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás realizou nesta terça-feira, 2 de setembro, no Office Alfre Hotel, em Goiânia, o lançamento do Plano Estratégico 2025-2030. O encontro reuniu membros do tribunal, autoridades e especialistas em gestão pública, entre eles o presidente Joaquim de Castro, o vice-presidente conselheiro Daniel Goulart, os conselheiros Francisco Ramos, Valcenor Braz, Fabrício Mota e Humberto Aidar, o procurador-geral do MPC, Henrique Pandim, os procuradores José Gustavo Ataíde e José Américo da Costa, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Laécio Guedes e Pedro Bastos, o conselheiro do TCE Mato Grosso, Walter Albano, e o secretário de Estratégia, Inovação e Transformação Organizacional do TCU, Adriano César Ferreira, o prefeito de Minasul, Carlos Alberto Lereia, além do secretário-geral de Controle Externo, Rubens Custódio. Nós estamos caminhando para o futuro, um futuro onde o tribunal está buscando mais responsabilidade, mais transparência e união de todos nós, porque nós só vamos conseguir os nossos objetivos se todos nós estiverem engajados no mesmo propósito, que é justamente fazer com que o tribunal possa alcançar nível de excelência, e para isso precisa da colaboração, da compreensão e do engajamento de todos os servidores. Então o objetivo é justamente nesse sentido, fazer com que o tribunal possa cumprir a sua missão de forma efetiva, mas para isso, repito, contando com a colaboração de todos. O planejamento estratégico é aquele plano de orientações, de metas que o tribunal deseja alcançar nos próximos anos. E o Ministério Público de Contas, exatamente por atuar perante o tribunal, tem um papel fundamental na ajuda da construção desse plano e também da sua concretização ao longo dos próximos anos. Através do planejamento estratégico, nós temos monitorado todos os projetos e nós temos avançado, criado inclusive secretarias como a Secretaria de Políticas Públicas, né, e outras pastas também. Temos aprimorado, acompanhando como anda, né, a política do sistema Tribunais de Contas, a política de controle de contas. Olha, eu acredito que é uma visão de futuro. O presidente Joaquim de Castro tem inovado nesses trabalhos. Eu acho que é um trabalho que a própria sociedade pode acompanhar de perto, pode acompanhar a execução, e acho que todos nós vamos sair ganhando, tanto nós do tribunal quanto a sociedade de modo geral. Quando o próprio órgão de controle está reconhecendo essa ferramenta e a sua importância, penso que fica essa mensagem também para os órgãos da essencialidade do planejamento para que as políticas públicas possam atingir resultados. Quando vê esse tribunal reunir as suas melhores cabeças e traçar metas para os próximos anos, isso é de uma fundamental importância, porque você não trabalha cegas, né? Então, planejar é o primeiro e mais importante caminho para o sucesso. E o que é o sucesso de uma entidade como o Tribunal de Contas? É dar resultado à população. Durante a programação foram detalhados os principais eixos do novo plano, que reafirma a missão de transformar a realidade social por meio de controle externo orientador, preventivo e fiscalizador.
com bastante participação dos servidores e de pessoas, agentes externos, nós fizemos esse plano com objetivos e metas realistas para que nós podemos alocar melhor os nossos recursos com uma visão de futuro moderna, né, com uma metodologia moderna, e o comitê, né, e a direção, o tribunal, todos aqueles que participaram esperam que esse plano seja uma virada de chave, né, que a gente possa promover uma integração de todas as áreas, todos os servidores em prol de uma melhoria, né, de melhores resultados em torno desses objetivos estratégicos que estão estabelecidos ali. O conselheiro do TCE de Mato Grosso, Walter Albano da Silva, destacou em palestra a relevância do planejamento estratégico para instituições de controle. E o secretário de Estratégia, Inovação e Transformação Organizacional do TCU, Adriano César Ferreira, abordou a gestão de mudanças como ferramenta essencial para a inovação e efetividade. Eu digo que um planejamento estratégico ele é transformador, transforma a cultura, transforma o fazer, o jeito de fazer, fica mais fácil fazer e conseguir melhores resultados. A resposta é, sem planejamento estratégico, a instituição não vai a lugar nenhum. Trabalha muito, mas não gera resultados. O plano estratégico é um instrumento de governança importantíssimo quando a gente fala de direcionamento da atuação organizacional. Então, é o mais importante, né? A gente direciona a atuação organizacional por meio de planos e políticas, né? E o plano estratégico é o elemento maior desse arcabouço de instrumentos de direcionamento que a gente tem na organização. O evento também foi marcado pelo reconhecimento à produção intelectual do TCM de Goiás. O auditor de controle externo, Tiago da Costa Gonçalves, recebeu homenagem ao lado dos conselheiros do tribunal, após conquistar o 3º lugar na primeira edição do Prêmio Conselheiro Pedro Lino, com o artigo do controle reativo ao preventivo, efeitos da vontade política e da capacidade institucional na evolução do controle externo. Muito bem, você conferiu aí a reportagem, o trabalho, a fala do presidente Joaquim de Castro, do conselheiro, sobre essa importância, essa visão do TCM de alcançar o cidadão, que as políticas públicas possam ter um efeito. Foi o que nós mostramos aí. O senhor participou deste evento também e viu quanto o tribunal quer avançar em políticas públicas. Exatamente. E sem planejamento não tem avanço possível, né? Sem planejamento, não só porque nós estamos tratando do investimento de recursos públicos, recursos que são de todos, que são da população, mas também porque é preciso que se tenham metas. Para que eu tenha metas, eu tenho que ter depois indicadores de como acompanhar essas metas. Eu só vou ter resultados se houver um monitoramento. E por fim, a gente precisa também de avaliação, de avaliações. E essas avaliações vão permitir esse aprendizado, essa retroalimentação toda das políticas públicas. Então, de acordo com o que está na Constituição, as comissões de finanças das câmaras municipais, né, devem verificar quais políticas públicas estão dando o mesmo resultado e só aprovar recursos para essas políticas públicas que estão dando resultados. Então, é uma atribuição não só muito forte do Legislativo Municipal, como também de essencial importância. Conselheiro, o senhor é ouvidor do TCM, ou seja, aquela função de receber as demandas da sociedade. Nós podemos dizer aqui que em 4 meses desse ano foram 1.542 manifestações na ouvidoria, né, no primeiro quadrimestre, 820 notícias de irregularidades, ou seja, 800 informações que vieram lá foram de suspeitas de irregularidade no município, que o senhor, como ouvidor, tem uma equipe, avaliou cada denúncia, cada reclamação que chegou, e dessas 250 foram autuadas. Quer dizer, um volume grande, né? As pessoas estão entendendo que elas podem contar com o TCM.
Sim, isso é muito bom, é exatamente o que você coloca, né? As pessoas sabem que podem contar com o TCM. Ouvidoria, o próprio nome traz essa ideia de ouvir, né? De escutar. Então, há uma obrigatoriedade de que todas as instituições públicas tenham as suas ouvidorias, assim como os municípios, assim como as câmaras devem ter as suas ouvidorias. E a gente vê esse incremento com muitos bons olhos, justamente porque o titular do controle, na verdade, o verdadeiro controle é aquele que o cidadão faz. O cidadão é que é o titular de todo e qualquer social poder. Das pessoas Exato. que estão lá na ponta. Né? Dessas pessoas. E para que eles possam exercitar mesmo o controle, para que eles possam procurar o vereador, denunciarem lá ao Ministério Público, ao próprio tribunal, eles precisam dessas informações. Então, muitas, né, dessas demandas que chegam à ouvidoria, muitas são já denúncias diretas de desvio de recursos públicos, situações que estão aí em desconformidade com o ordenamento, e outras são pedidos de informação, com base na lei de acesso à informação. Então, a gente vê isso dessa mesma forma, como uma qualificação para o controle social, para que ele saia da teoria e vá para a prática, para que o cidadão possa ter esse apoio para exercitar a relevante atribuição de controle. Isso significa que o controle social, como o senhor está dizendo, qualquer pessoa do interior, ela se ver uma obra, se estiver observando que uma obra foi parada, que seja de recurso do município, que uma educação não esteja bem, que está faltando merenda no município, numa determinada escola, essa pessoa pode entrar em contato com o TCM através da ouvidoria e fazer essa reclamação e o tribunal vai avaliar o caso? É interessante você colocar isso e a gente compreender o que seria qualificar o controle social. Então imagine que o cidadão vê uma obra pública lá que está inacabada, ou a merenda que está em desacordo, está estragada, enfim, com alguma coisa. O que seria mais simples dele fazer, por exemplo, em relação a essa obra? Ele escreve lá o que ele acha, ele tira uma foto e manda, né? Mas hoje há um número imenso dessas situações e dessas demandas. E hoje existe, então, também, né, o portal da transparência de todos os entes. E nesse portal, nos portais todos, o cidadão pode ter as informações de todo centavo de receita pública, quanto que entra, quanto que deve sair, quais contratos, quais licitações, para que ele possa, digamos, compreender melhor essa denúncia dele, instruir melhor. Então o que a gente faz? Se chega uma denúncia, por exemplo, na ouvidoria, só com uma foto de uma obra inacabada, né? Isso para nós não costuma ser suficiente para levar a denúncia, mas o que a gente faz? Fala, olha, você tem esse portal do cidadão aí, você que está aí no local, então procure primeiro mais informações, né? Que obra é essa, quem foi contratado, quem não está cumprindo, dentro das informações possíveis, é como se estivesse dizendo, ó, me ajude a te ajudar. Sim. Então traga mais informações para que nós possamos fazer a apuração. E é no site das prefeituras, né? E câmaras municipais, né? A gente está portal de transparência. Transparência. O senhor trabalhou muito essa questão de transparência, né? O senhor lutou muito aí para divulgar para a sociedade o que é o portal da transparência, qual a necessidade e a obrigatoriedade que as prefeituras e câmaras municipais têm de abrir as portas para mostrar para a sociedade. Exatamente. Nós trabalhamos não só na educação, mas todos os dados, né? O Estado é como se fosse um grande Big Brother, uma casa de vidro, quer dizer, tudo tem que se desenvolver às claras. O cidadão tem o direito de saber, a não ser aquilo que esteja resguardado por sigilo, para a intimidade das pessoas, a segurança do Estado. Então, realmente há esse dever. Sem informação, o que o cidadão pode fazer? Então, ele necessita dessa informação para exercitar o controle. Tá bom, olha, então vamos dar uma informação aqui para o nosso telespectador. No dia 20 de setembro, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás vai realizar a segunda edição do Circuito da Transparência, com percurso de 5 a 10 quilômetros no setor Jaoque, em Goiânia, com o apoio do TCM. O evento, que acontece na sede do TCE, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, vai reunir servidores públicos, atletas e entusiastas do esporte da capital. Os participantes vão receber kit com camiseta, chip, número de corredor e após a prova haverá café da manhã, medalhas, troféus para os vencedores e alimentação regenerativa. Claro que é uma ótima oportunidade para quem gosta do esporte, da transparência pública, participar deste evento no TCE e o contato está aqui. Me disseram que eu posso passar, do Breno Saque, que é o celular 62 995480061.
62 995480061 para você fazer inscrição. Levantamento, participar, isso aí é um trabalho que é feito pelo tribunal, já é a segunda vez, de transparência, né? De estar participando e conhecendo mais o trabalho do Tribunal de Contas do Estado de Goiás com o apoio do tribunal, do TCM. Agora você veja o que aconteceu no Pleno. Na sessão desta quarta-feira, 3 de setembro, o Pleno analisou a pauta número 115 e julgou 76 processos. O conselheiro Daniel Goulart, vice-presidente do tribunal, conduziu a sessão, que contou com as presenças dos conselheiros Francisco Ramos, Valcenor Braz, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Aidar. Os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Laécio Guedes e Pedro Bastos. Do procurador-geral do MPC, Henrique Pandim, e do secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. A sessão foi transmitida ao vivo e está disponível no canal do Tribunal no YouTube. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa TCM Notícias. Você acompanhou aqui a votação do Pleno, no trabalho dos conselheiros, dos procuradores. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós estamos conversando com o conselheiro Fabrício Mota. Já falamos, ele é ouvidor do TCM, sobre as reclamações, denúncias que chegam até o tribunal, a avaliação que o conselheiro faz e toda a equipe. Agora nós vamos tratar de outro assunto que também é muito importante, e ele é o coordenador do GAEP, que é Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação em Goiás, educação infantil, de 0 a 3 anos de idade. O conselheiro tem um trabalho muito importante, como coordenador, de saber se no município está faltando creche ou não. E esse levantamento está sendo feito pelo tribunal e pelo país inteiro, pelos tribunais de contas. Conselheiro, como está essa avaliação hoje sobre a questão da creche? É um problema grave no país de uma forma geral? É um problema muito grave. Nós fizemos no ano de 2024, né, um grande diagnóstico desse déficit de vagas aqui no estado de Goiás. Na ocasião nós vimos que faltam cerca de 38 mil vagas em creches e pré-escolas. Isso foi feito com base em informações prestadas pelos próprios municípios, né? Então, realmente, o nosso foco na educação municipal ele vem do fato de que, para a Constituição, o município se concentra nessa área, né? E o Estado nos outros anos do ensino fundamental. E agora está no momento de atualização desse trabalho, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. O TCM tem apoiado uma iniciativa do Instituto Articule, que é o nosso parceiro no GAEP, juntamente com o MEC, que se chama Retrato da Educação Infantil. Então, os municípios foram demandados e está já no final do prazo para que possam, salvo engano, até dia 8 de setembro. É dia 25 de setembro, tem essa parte, dia 8, e tem também outro trabalho que é o preenchimento do formulário sobre sistemas municipais de ensino em Goiás, que esse é um outro que eles precisam de estar informando. Esse vem, agora tem até o dia 25 de setembro para trazer essas informações dos municípios também. Isso, e a gente pode até pensar, né, falar, nossa, mas são muitas informações, tem que pôr alguém para ficar preenchendo ali. Sim, mas isso é essencial. E é essencial para o gestor, para a secretária ou secretário municipal de educação, para fazer o seu próprio planejamento. Então, essas informações todas, com relação aos sistemas municipais de educação, elas visam municiar o TCM na sua atuação, sobretudo em políticas públicas, mas principalmente os próprios gestores, os próprios secretários, secretárias municipais de educação. Porque ter essa visão do todo, ter essa visão de como cada um funciona, como é cada conselho, como é a secretaria, até o imóvel em que ela está, vai nos trazer, né, a ideia que traga esse retrato que vai compor a análise de políticas públicas. E é interessante porque as pessoas às vezes olham para o Tribunal de Contas, acha que é para avaliar uma conta apenas, né, do prefeito, do vereador, naquilo que acontece lá, mas nós estamos mostrando aqui que vai muito além, né, que é de trabalhar junto com a administração pública para melhorar a educação, para melhorar a saúde, a eficiência lá na conta. O tribunal não está apenas
cuidando de contas. Isso. Te dou um exemplo da própria educação, né? Que a Constituição fala que pelo menos 25% das receitas de impostos têm que ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino. De nada adianta o município aplicar 25 ou 26, cumprir esse mandamento, se a educação está ruim, se está faltando vagas em creches, creches para escolas e mesmo em escolas, se o IDEB está baixo, se não tem uma educação de qualidade. Então a conta, né, e esses recursos mínimos são, como diz o nome, só o mínimo. Se ainda não tem qualidade na educação, se não tem resultados, tem que investir mais. Então, realmente, essa fiscalização, ela está hoje muito avançada. Não diz respeito só a contas, a aplicação, mas a essa garantia de qualidade. Se a Constituição disse que há uma garantia de qualidade de educação pública, os órgãos de controle têm que fiscalizar. O GAEP, ele vai fazer o quê quando ele tiver esses números? Vai conversar, por exemplo, com o parlamento estadual para destinar recursos, juntar os prefeitos, os vereadores, mostrar a realidade, tentar avançar em oferecimento de creches? Isso, essa é uma questão muito importante agora e o GAEP já está debruçado sobre essa questão, quer dizer, identificado então esse número, esse déficit, né? Um número aproximado de quantas vagas faltam nos municípios. Então é hora de fazer alguma coisa, de dar uma resposta para a sociedade. E o GAEP fez um estudo com a atuação das instituições que compõem o GAEP e do Ministério Público de Contas, inclusive, junto ao TCM, para fazer essa estimativa de valor, mais ou menos quanto, isso está sendo finalizado agora, mais ou menos quanto custaria construir, isso em termos de construção, essas unidades de creches e pré-escolas necessárias. E utilizando o padrão que é do próprio FNDE. Isso é uma contribuição. É uma contribuição, portanto, pode ser que existam outras alternativas para criar mais vagas. Por exemplo, comprar vaga em município vizinho, fazer convênios com entidades filantrópicas, mas é uma contribuição. E o que a gente quer fazer? Exatamente o que você falou na pergunta, sensibilizar o legislativo estadual. Nós achamos que é importante que o Estado, que deve atuar no apoio aos municípios, possa também colaborar, inclusive financeiramente. Isso tem sido feito em outros estados. O exemplo que nós trazemos de uma prática liderada lá pelo TCE de Mato Grosso, em próprio Mato Grosso, né? Foi justamente conseguir, né, convencer os deputados estaduais a inverterem recursos, levarem recursos do orçamento estadual para a construção de creches e pré-escolas. Então, nós estamos começando isso. Porque todas as áreas são fundamentais, indiscutível, né? Saúde, meio ambiente, segurança pública, são fundamentais essas áreas. Mas como não cuidar dessas crianças que precisam de ter um local, uma creche? Não é só... É a qualidade da educação dela nesse período, que é fundamental, né? E para a própria família se sentir segura, né? Porque às vezes as mães, os pais não podem trabalhar porque não tem onde deixar o filho, a filha, e fundamental e para ela mesmo, né? Para ter uma educação. Sim, a gente escuta muito isso, né? Essas questões, esses relatos que chegam, seja no GAEP, na própria ouvidoria, de pessoas que não conseguem vagas ou não conseguem vagas, pais que não conseguem vagas na creche mais próxima à sua casa, como é um direito. Isso acaba realmente tendo um impacto muito grande, tendo impacto na vida da criança, porque é uma etapa do ensino, muito embora não obrigatória antes dos 4 anos, mas é do ensino, né, do ensino infantil. Impacta na renda familiar, muitas vezes as mães não podem trabalhar porque não tem como deixar. Na própria proteção à criança, às vezes fica sob cuidado de algum vizinho, algum parente mais exposto a abusos. Então há toda uma, digamos assim, um entorno, né, de vantagens amplo, para que as crianças possam participar. É um benefício amplo, né? Olha, nós estamos encerrando o programa TCM Notícias, mas antes eu vou mostrar para você o que aconteceu na segunda Câmara. Nesta quinta-feira, 4 de setembro, a segunda Câmara julgou 118 processos da pauta número 116. Foram aprovados balancetes, aposentadorias e pedidos de revisão. Participaram da sessão o presidente da segunda Câmara, conselheiro Valcenor Braz, o conselheiro Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laécio Guedes, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite e a secretária de plenário Lorena Simão. Para rever a sessão, basta acessar o canal do tribunal no YouTube.
Muito bem. Como eu disse, estamos terminando o nosso programa TCM Notícias. Hoje nós falamos com o conselheiro Fabrício Mota, ouvidor do TCM, tantos assuntos importantes, fundamentais, né, para que você tenha acesso ao tribunal. Você pôde saber aqui como é que faz isso, né, e ajudar a fiscalizar aí no seu município, e também sobre a educação infantil, de 0 a 3 anos de idade, uma obrigação do município, conselheiro. Muito obrigado por participar aqui desse programa, debater aqui conosco, falar com a sociedade, qual o trabalho do tribunal, que vai além, como eu disse, de analisar financeiramente as contas da Prefeitura e Câmara Municipal, mas muito além de dar apoio ao cidadão. Isso, vai muito além, e fica a mensagem, né, para os cidadãos que possam procurar sempre e contar com o TCM, seja pela ouvidoria, seja pelos outros meios de acesso ao tribunal. Muito bem, olha, um abraço para você, muito obrigado por ter nos assistido aqui. O que nós queremos é abrir cada vez mais as portas do TCM para que você conheça o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. Você viu aí que vai muito além, mas a sua participação aí no município é fundamental. Entre em contato com a gente, nós estamos deixando aqui os nossos os canais para que possamos aí atender você. Com certeza, na próxima semana, nós estaremos de volta com mais informações aqui na sua TV Câmara, nas nossas redes sociais, com o programa TCM Notícias. Um abraço e até lá.